chamo Dan Queirolo e eu não tenho medo da criatividade. Olá, eu sou a Rachel e eu acho que a criatividade é mágica. Olha que bonito. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão ouvindo, nossos ouvintes e visualizadores, espectadores de todo o Brasil. Quero dar as boas-vindas para vocês. Esse é o primeiríssimo episódio de uma série de podcasts que a gente vai fazer aqui na Inca sobre criatividade, educação, inovação, aprendizado. Você é super bem-vindo. Já aproveita aqui, dá o seu joinha, aperta se inscrever, segue a gente em todos os tocadores, que a gente vai ter os nossos podcasts em todos os tocadores também. Então, fica à vontade, que a gente vai falar sobre um negócio bem bacana, que é sobre criatividade. Quem não ama criatividade? Eu até vou ler uma introduçãozinha que eu escrevi aqui, porque eu achei bem legal, acho que é bem bacana. Até pra gente começar, acho que é legal a gente até apresentar um pouquinho sobre quem a gente é, antes até de falar da criatividade, para vocês entenderem qual é o nosso lugar de fala, da onde que a gente está falando realmente, né? Então, eu sou Dan Queirolo, eu nasci numa família de circo, sou multiartista, trabalho já faz muito tempo com design, empreendi vários negócios, acabei me tornando especialista em várias coisas também, como inovação, startup, gamificação, enfim, coworkings e entre outras coisas. Basicamente, a gente pode falar que eu sou um polímata, que é uma pessoa que consegue se especializar em várias áreas do conhecimento. Mas isso é um papo para outro podcast. Já eu sou o contrário. Dan nasceu numa família de artistas, eu nasci numa família absolutamente conservadora. Mas eu me descobri multipotencial, apaixonada por comunicação. Trabalhei com empresas de diversos segmentos e isso me deu um repertório para falar sobre tudo e conectar diversas coisas. Por isso eu sou apaixonada por criatividade. E eu amo ensinar pessoas. Então, agora eu sou especialista em marketing digital e experience design. E eu sou a rainha das cores do glitter. Sim. Hoje eu vim aqui só para balancear um pouquinho, tem um vinho de preto aqui, só para ter um balanço aqui. Mas criatividade é um negócio que... Bem, como eu nasci numa família de circo, então essa coisa veio meio que desde da infância, né? Mas você pode estar pensando, você nasceu numa família de circo, você já sabia cantar, sabia pular, já sabia dançar, mas não é bem assim. Como a gente vai ver ao longo desse episódio aqui, que a gente vai conversar, a criatividade é algo que a gente exerce, a gente exercita, a gente expressa e a gente aprende. Então, eu não nasci criativo, né? Aí já até tem uma questão que é sobre o que é, de verdade, de fato, a criatividade. Né? A gente traz muito essa questão, mas criatividade é algo artístico? Isso é só artistas que podem fazer? Sei lá, o cara que é músico, ele é criativo, mas eu não sou, eu trabalho com estoque aqui dentro da empresa. Não, eu sou um professor, mas de matemática não sei muito bem como trabalhar de forma criativa aqui com meus alunos. Né? Mas será que tem como a gente fazer isso? Então a gente vai falar até um pouquinho sobre o que é criatividade. Eu acho que a Rachel tem até alguma coisa já preparada aí. Eu acredito que a criatividade, ela é uma coisa que a gente exerce diariamente. Ela é um hábito que a gente implementa na nossa vida. Ou seja, se você não nasceu criativo, que ninguém nasceu criativo, você vai exercitando aquilo no dia a dia e você se torna uma pessoa criativa. Então se você pensa, eu não sou criativo, você pode até pensar isso, mas você vai ser criativo sim. A criatividade, ela é uma questão de conectar coisas, ela é simples, por isso ela é mágica, mas você precisa treinar essa conexão para que ela aconteça. É até legal a gente pensar nesse negócio de conectar coisas, né? E de forma bem prática, acho que até é legal de fazer. Como que a gente consegue, vou dar um exemplo meio bobo assim, né? Na Itália a gente tem as pizzas, né? A pizza italiana lá a gente tem 3 sabores no máximo, né? Isso eu acho que é no máximo mesmo, não sei se são 3, pode ser 2, né? E aqui veio o brasileiro e ele falou, poxa, mas uma pizza aqui seria legal tacar um estrogonofe aqui em cima dessa pizza aqui, maravilhoso. E o estrogonofe do brasileiro já não é o mesmo estrogonofe da Rússia, né? Então ele conectou os elementos brasileiros com uma receita lá da Rússia, né? Com uma outra carne, outros elementos, uma outra receita. Então quando a gente conecta elementos, a gente consegue criar algo novo. E aí me lembro de um documentário muito legal chamado Everything is Our Mix. Bem legal, a gente vai deixar na descrição do vídeo ali também o link desse documentário.
E nesse documentário ele faz um paralelo muito legal, de que começa, inclusive, o documentário começa com um cara tocando uma linha de baixo, né? Uma música. Tom, tom, pam, parabaram, pam, parabaram, pam, 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 pam. Essa é a linha de baixo. E aí depois ele fala, depois de muitos anos, uma outra banda pegou essa mesma linha de baixo e colocou na música deles. E daí aparece, ele começou a fazer uma árvore genealógica dessa linha de baixo, que aí tem centenas de músicas com essa mesma linha de baixo, só que cada música muito diferente. Então, eles pegaram elementos, então pegou a linha do baixo, aí ele pegou uma música clássica, e o outro pegou não sei o que, uma bateria não sei o que, e criou algo novo. Então, tudo realmente é um remix, uma mistura, né? E aí quando a gente fala sobre a conexão, de conectar esses repertórios, né? Quando a gente conecta o que a gente conhece com algo novo, sempre sai algo muito inovador, sempre sai alguma coisa muito diferente. Então, a criatividade, ela tá nesse meio, né? Nessa conexão de repertório. E aí, sobre repertório, talvez você nem entenda muito bem sobre o que é essa palavra, né? O que ela realmente significa. O que significa repertório, Rachel? Olha, eu consigo imaginar, vamos materializar aqui usando um exemplo que é muito comum para todo mundo. Todo mundo aqui conhece a bolsa da Hermione, né? Do Harry Potter. Quem não conhece, nunca ouviu falar, basicamente ela é uma bolsa desse tamanhico, só que quando ela abre tem um universo inteiro lá dentro. Até pessoas que são um pouquinho com a idade um pouquinho, né, avançada aí, tem a bolsa do Gato Félix, tá? É a mesma bolsa. É a mesma bolsa. A bolsa do Gato Félix, você entra, coloca a mãozinha lá, tem tudo lá dentro. E eu acho que, assim, a questão é que a nossa criatividade, esse repertório, ele é uma bolsa como essa, que a gente vai vivendo novas experiências, a gente se permite a vivenciar coisas novas, consumir coisas novas, culturais, de pessoas diferentes, estudar coisas novas, seja vídeo, seja áudio, seja livro, qualquer coisa, seja viagens. E aquilo vai entrando dentro dessa bolsa. E essa bolsa tá aqui, ó, né? Então chega um momento que você vai lá e olha a pizza da Itália, olha o estrogonofe da Rússia e você fala, são de lugares totalmente diferentes, mas eu consumi coisas de culturas diferentes e eu consumi comida, por exemplo, e eu fui lá e conectei todas elas. Então, todas as coisas que você consome, sem exceção, são que constrói o seu repertório. E esse repertório, quanto mais rico ele é, mais você tem capacidade de criar coisas novas, porque você pode conectar uma música com um vídeo, com um jogo, e quantas coisas legais você não consegue criar a partir disso. E eu acho que esse é um exercício muito bom para você treinar a sua criatividade, para você começar a desenvolver. Pega uma lista de todas as coisas que você gosta e você vai conectando. O que dá pra fazer se eu gosto de sair correndo e eu gosto de jogar bola? Tipo, futevôlei, por exemplo, você vai lá, né? Então, são coisas novas que você vai juntando e aquilo vai fazendo sentido e vão se criando jogos novos, produtos novos, experiências novas. Eu acho que um exemplo disso super legal tem aqui em Curitiba. É uma sala chamada Escape 60. Então você gosta de um desafio, resolver desafios e enigmas, e daí alguém foi lá e juntou isso com você, resolveu o enigma, literalmente, presencialmente, dentro de uma sala. Então você fica tipo, às vezes é um joguinho de computador que uniu com uma experiência na sala. Repertório. O quanto você se permite a viver novas experiências para que o seu repertório seja enriquecido. Legal. Importante. Sim. E tem uma coisa que, acho que até é uma pergunta que as pessoas fazem muito assim, mas como é que eu posso ser mais criativo, né? Então, uma das coisas a Rachel já tacou a real aqui. Consumir muita coisa. Consumir coisas diferentes, coisas que você já gosta, mas coisas que você nunca viu na vida, por exemplo. Tem muita gente que tem uma dificuldade, por exemplo, de deixar de comer aquele arroz e feijão todo dia, né? De enfiar um macarrãozinho diferente ali, um risoto, sei lá, qualquer coisa diferente. Então, qual que é um dos segredos, né, da gente se tornar mais criativo para aumentar esse repertório, além do que a Rachel falou, é você tentar fazer algo novo todo dia. Teve uma vez que eu fui num evento, muito tempo atrás, assim, relacionado a design, e aí o palestrante falou, não, para eu me manter criativo aqui com uma ideia sempre fresca, ele falava, todo dia eu faço alguma coisa diferente que eu nunca fiz antes. Podia ser escovar, se eu sou destro, escovar os dentes com a mão esquerda, andar de costas de vez em quando,
descer as escadas de costas, ouvir uma música diferente, comer uma coisa diferente, andar por um caminho diferente para o trabalho. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer, e o interessante é que o nosso cérebro ele funciona de um jeito muito maluco. Por quê? Nosso cérebro tem milhões e trilhões de conexões, né? E essas conexões são o que fazem realmente a gente ter memória, ser criativos, enfim. E uma das coisas que a gente pode fazer ao trazer novas coisas para a nossa cachola, nossa bolsa da Hermione, bolsa do Gato Félix, é que a gente começa a criar novos caminhos neurais. Então, novas conexões acabam se conectando com velhas conexões, acabam criando caminhos novos, e aí surgem muitas coisas interessantes. Aqueles insights, aquele momento eureka, né, que o pessoal fala, assim, eureka, tipo, putz, resolvi esse problema aqui que eu tava há um tempão. Quando a gente tá no banho, né, geralmente no banho, ou tá de noite, assim, fecha o olho, vai dormir, aparece aquele momento assim que você, nossa, é assim que eu resolvo esse problema. Porque todas as informações durante o dia, todo aquele repertório que você adquiriu durante o dia e o repertório que você já tinha, né, eles se conectam, criam novos caminhos neurais, e a gente acaba tendo esses insights, né, essas revelações, assim. Então, é muito bacana a gente trazer esse ponto. Que mais que a gente consegue fazer o que a gente pode fazer para ser mais criativo? Eu acho que é muito importante também falar sobre o momento de relaxamento. Essa coisa do momento eureka, às vezes a gente fica esperando por ele, tipo, nossa, eu tenho uma coisa aqui, um problema para resolver e tal, e eu quero ter uma ideia criativa, eu quero fazer conexão, tipo, eu quero, e não vem o momento eureka. E como o Dan falou sobre o momento do banho, se já aconteceu de você esquecer a sua chave em algum lugar e você revirar a casa e você não encontrar a bendita da chave, aí chega uma hora que você fala, ai meu Deus, desisto. Aí você vai fazer outra coisa, vai se concentrar em outra coisa, daqui a pouco quando você volta, você acha a chave tipo em cima da mesa. Quem tem TDAH, isso aí é fato. O que acontece? Às vezes quando você tá muito focado numa coisa, que você tá esperando que a ideia se conecte, ela não vai se conectar, porque você precisa descansar aquilo. Então, é muito importante ter esses momentos de ócio criativo, um momento que você relaxa e fala, olha, eu tenho que resolver esse problema, mas sei lá, eu vou dar uma volta, eu vou ir andar, vou ir tomar um banho, onde o seu corpo, o seu cérebro relaxa, e daí, pronto, dá aquele estalo e vem, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante para pessoas que elas querem ser criativas, que elas querem construir esse repertório, que elas querem começar a fazer essas conexões. Assim, ó, é essencial que tenha um momento de relaxamento, que tenha um momento de, assim, não vou fazer nada agora, não vou trabalhar, não vou criar nada agora, vou ficar, tipo, deitado olhando pro nada, vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que me relaxa, porque esses momentos de relaxamento são os momentos onde vai acontecer o estalo ali, e eles são necessários. Sim. Inclusive, esse tema foi estudado bem profundamente pelo Domenico De Masi, né? E tem um livro do Domenico que chama Ócio Criativo mesmo, que fala sobre esse ponto, né? Ele explica, né, com profundidade, assim, sobre o assunto, e realmente faz muito sentido. Mas o que mais que a gente consegue fazer para ser criativo? Uma coisa que eu já queria trazer, você pode falar, pode falar, mas é sobre se permitir, sabe? Se permitir ser criativo, se permitir errar. Porque o que acontece? A gente tem muito, acho que até talvez você vá falar um pouco, né, Rachel, sobre medo, assim. Mas a gente tem uma cultura no Brasil que é muito a cultura do medo de errar, né? A cultura do sucesso, a gente tem que ter sucesso, a gente vamos fazer um negócio, mas eu não posso errar, eu tenho que acertar desde o começo. Então isso gera uma pressão sobre a gente e a gente acaba não experimentando coisas, a gente acaba não testando novas coisas, né? Então acaba ficando meio mais do mesmo, a gente acaba não criando nada novo. Então essa cultura do testar, do tudo bem se eu falhar, tudo bem se eu errar, né? É uma cultura que a gente tem que começar a adquirir. Então, inclusive o pessoal nos Estados Unidos, no Vale do Silício, eles têm essa cultura muito forte, né? Eles falam, fale rápido, fale muitas vezes para você acertar rápido, né? E acertar com mais assertividade. Parece meio, como que fala? Fala de volta, assim, né? Mas é acertar com mais assertividade. Então, por isso que a gente tem tanta inovação, né? Acho que até você pode falar mais sobre isso em relação à China, né? Que tem muito disso.
Mas experimentar é muito importante, então se permitir experimentar, testar, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade no qual você vai se colocar por inteiro ali e pode dar ruim, né? Putz, deu ruim. Tudo bem? Você aprende desse processo. Eu acho que é extremamente importante assim, para a gente ser mais criativo, né? Exatamente. Tem um livro da Brené Brown que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala muito sobre essa questão de se permitir ser vulnerável e mostrar que você também sente vergonha, mas você se coloca numa posição de mudar e ressignificar a vergonha para eu sou o suficiente. Então, às vezes, você fica com aquela coisa, tipo, eu quero criar algo e não sei o que, mas não, e se não der certo, e se os outros falarem, e se os outros ficarem me criticando, e se os outros não sei o que, e daí, sempre é os outros. E daí, quando você corta isso e você fala, tá tudo bem se eu fizer e eu errar, porque não tem os outros mais aqui, eu estou cortando isso, aí você se permite se divertir no processo de criar. Porque tem uma diferença também entre a criatividade e a imaginatividade. Porque assim, você conectar várias ideias, ter várias coisas e tudo mais, mas você não fazer nada, aquilo não é criatividade. Isso é imaginatividade, você só fica imaginando. A criatividade é quando é o ato de criar. Então, se você tem esse medo de criar, de tirar de dentro de você e fazer, com medo de errar, com qualquer outro medo, você está sendo criativo? Na verdade, não. Né? Você só está imaginando coisas. Então, quando você tira dentro de você e fala assim, tudo bem se eu errar, se os outros criticarem alguma coisa assim, tá tudo bem, eu estou fazendo porque eu estou apreciando o processo de tirar de dentro de mim uma ideia e colocar ela no mundo, aí você se coloca numa posição onde você se coloca em vulnerabilidade, mas você tira o medo e ressignifica ele para eu sou o suficiente e tudo bem se eu errar nisso. Né? E essa é uma coisa muito importante na criatividade, porque daí assim, você vai errar, isso é fato, você vai errar, só que você vai errar numa, e daí na próxima vez você já não vai mais errar naquilo, você vai errar em outra, e daí vai chegar um momento onde você não vai errar mais, você vai acertar muito bem acertado e vai ser um negócio mágico. Ou vai errar menos, né? E tá tudo bem, assim, continuar errando, porque é humanos, né? A gente continua errando. Mas é legal os livros da Brené Brown são muito legais, e esse específico eu achei bem legal. Tem um outro aqui, inclusive, aqui que vocês podem ver, A Coragem de Criar, um livro bem antigo da década de 70, do Rollo May, é bem bacana, e ele também trabalha essa questão da vulnerabilidade, ele também fala sobre essa questão, e tem muito a ver com coragem, né? Com se permitir. E é engraçado quando a gente fala assim, vamos testar, vamos, né? As crianças, elas aprendem como? Com tentativa e erro, elas vão, né? Na verdade, todos os humanos aprendem com tentativa e erro, né? Mas as crianças, elas têm essa coragem, né? Essa liberdade, e isso muito nas brincadeiras, né? A gente acaba, nas brincadeiras a gente testa, a gente explora, a gente descobre, então é muito bacana trazer aquele papo que o pessoal fala assim, você tem que ser criança, né? Tipo, vamos trazer a criança interior e tal. E faz total sentido a gente trazer a criança interior para ser mais criativo. E aí entra um ponto que eu acho que é bem importante. A gente estava falando desde o começo ali sobre criatividade, mas o que é ser criativo? Eu posso ser criativo onde? Né? Aonde que a gente pode ser criativo? Em todos os lugares. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Mas, por exemplo, artistas. A gente fala, artistas são criativos por excelência. Ok, tá tudo certo, mas vou dando um exemplo bem prático. Eu conheço, por exemplo, pianistas que estudaram 10 anos de piano e apenas sabem executar aquela obra, né? Eles leem e executam, né? Aí o que eles fazem? Eles estão reproduzindo algo. E eles não estão criando algo do zero ou não estão trazendo junto uma interpretação. Eles estão apenas reproduzindo o que está sendo escrito, aquela linguagem ali, né? E pode ser que alguém lá que nunca tocou um piano na vida pegou alguma outra ideia, pegou uma musiquinha de um funk carioca lá e pegou e falou, não, acho que dá pra colocar um negocinho, pim, pim, pom, pim, pom, pom. Já juntou um negocinho ali e já tá desenvolvendo criatividade. Mas a gente tá falando de arte. E fora da arte? Né? A gente consegue ser criativo? Dá pra ser criativo, por exemplo, em contabilidade, em gestão sanitária, em cuidado com idosos que, não sei, né? Dá.
Claro que dá. E eu vou falar dos idosos porque esse tem um exemplo super legal. Na verdade, eu acredito que criatividade, ele pode ser um estilo de vida. Então, você pode ser criativo em tudo o que você faz. Não é aquela coisa também só aplicado ao trabalho. Mas um exemplo desse dos idosos é muito interessante porque alguém pegou criatividade e desenvolveu projetos. Inclusive, aqui em Curitiba vai ser lançado daqui uns 2 anos, se eu não me engano. Prédio, né? Tipo um condomínio, só para idosos. Só para idosos morarem. Então, são aquelas pessoas que elas não precisam ficar em casas de repousos, né? Porque elas têm consciência, né? Conseguem ter mobilidade ainda e tudo mais. Mas elas não querem morar com os filhos, então elas vão morar num condomínio onde vai ter aulas de vinho, né? Tipo, como é que é o nome desse? Sommelier. Vão ter aulas de dança, vão ter os bingo, tudo dentro do condomínio como atividades diárias. Aí você fica pensando, dá pra ser criativo quando você vai trabalhar com idosos ou não dá pra ser criativo? Porque você vai transformar o resto da vida dessas pessoas. Isso é uma coisa legal ou não é? Eu acho isso incrível. Então, e tem várias outras questões que você pode ser criativo e às vezes a criatividade a gente imagina como um negócio uau, grandioso e tal, inovação, meu Deus, vamos para a Lua, morar em Marte, alguma coisa assim. E não, é quando você consegue conectar coisas e resolver um problema que é micro de um jeito muito mais simples, quando você olha e facilita o processo na hora de resolver aquele problema. Inclusive copiando, né? Inclusive copiando, exatamente. Então, às vezes você vê um negócio que funcionou muito bem lá nos Estados Unidos, que um exemplo disso, por exemplo, em São Paulo já tem o iFood colocou cabines de comida. Então, por exemplo, eles fazem a entrega num prédio, em vez de eles irem andar por andar entregando, todas as pessoas que vão lá e fazem o pedido, eles vão lá, deixam na cabininha, a pessoa desce e pega ali. Isso funciona nos Estados Unidos. É a mesma coisa com a caixa postal. Não tem ninguém para receber a correspondência na tua casa, você paga lá, alguém vai lá, entrega tudo na caixa, você vai lá e pega quando você pode. Então, são coisas que facilitam o dia a dia, que às vezes são mínimas, que, cara, isso é inovação e criatividade, né? Não é um negócio uau. Até acho que voltando até um pouquinho lá pro começo que a gente tava falando sobre tudo é um remix, a gente pegar as coisas que já existem e tal, né? A gente fica citando o livro direto aqui, né? Mas tem um outro livro, tá aqui inclusive também, que se chama Copycats, né? Copycat é um termo que foi cunhado pelo pessoal aí para se referir às pessoas que criam baseado em cópias, né? Então eles pegam, vou dar um exemplo, né? Na China final da década de 80, começo da década de 90, a China começou a pegar a engenharia dos Estados Unidos, do Japão e de outros países, né? Então eles pegaram as máquinas, eletrônicos e começaram a fazer engenharia reversa, né? Se vocês se lembrarem dos celulares, os celulares dos anos 2000 e tal, né? Tinham os celulares americanos, tinham os celulares chineses. Os celulares americanos tinham um monte de coisa e os celulares chineses tinham tudo aquilo, mais uma anteninha de televisão. Vocês lembram disso? Tinha uma anteninha de televisão. Aí você via as pessoas vendo televisão no ônibus, né? Era incrível aquele negócio. Então, pensa que bacana você pegar um produto, uma coisa, fazer engenharia reversa, você ver tudo como é que funciona, né? A gente chama de hackear isso, né? É você entender como funciona todo aquele sistema e você implementar melhorias, você colocar melhorias. Então, isso são os copycats. Aí você pensa, mas isso é criativo? Sim, a gente estava falando desde o começo, que é o quê? Tudo é um remix, tudo é uma mistura, tudo é uma conexão entre repertórios. Então, copiar é criatividade? É também, né? Então, eu vou dar até um exemplo pessoal, assim. Eu, apesar de ter nascido numa família de circo, eu era extremamente desafinado, descoordenado, envergonhado, tinha tudo ruim, né? Então, eu não conseguia cantar, não conseguia desenhar, não conseguia fazer nada. Aí, para eu conseguir aprender, pelo menos no caso da arte, né? Para aprender, eu comecei a imitar. Então, eu perguntei para um primo meu, eu falei, ô Adri, né? Eu falei, cara, quem que é um músico legal, assim, um cara que canta muito bem e tal? Aí ele falou, fulano de tal.
Eu falei, tá, então vou ouvir tudo que eu puder e vou tentar imitar o máximo que eu puder. E comecei a imitar o cara. Tudo que ele fazia na música, eu tentava imitar. Até que chegou um momento que eu comecei a pegar coisas que eu tinha ouvido de outros músicos, outras bandas e tal, e comecei a misturar. Então isso começou a se tornar o meu próprio estilo, né? E musical, cantando, e eu fui melhorando, inclusive tecnicamente. Só que foi por acerto e erro, teste, né? Então fui testando, fui copiando. No desenho a mesma coisa. Eu tinha que pegar, copiar. Depois eu comecei a juntar com um outro estilo de ilustração e outro. Então, essa coisa da cópia é muito legal e ela é muito desvalorizada, digamos assim, né? A cópia em si não é ruim, né? É muito boa, na verdade, e eu super encorajo as pessoas a copiarem as coisas, só que não só copiarem, mas melhorarem, né? Você pega uma criancinha desenhando, você coloca aquele desenho, né? Aí coloca a folha em cima e a criança faz o quê? Ela coloca o desenho em cima por cima, né? A minha sobrinha, por exemplo, esses dias ela pegou, colocou em cima, acho que era o Mickey, não sei. Aí colocou lá o bonequinho e aí ela colocou uma roupinha em cima, assim. Daí eu falei, olha só, que espertinha. Já estava criando, né? Então a criatividade está nesses pontos. Essa coisa da cópia eu acho que é muito importante, assim. Não, e eu acho isso muito legal, um exemplo pessoal meu também. Faz 12 anos que eu tenho cabelo colorido. Quando eu comecei, não era popular aqui no Brasil, não era popular aqui em Curitiba, ninguém tinha, e eu era, tipo, a adolescente que eu queria ser diferente de qualquer forma. Pra mim, tipo, não fazia sentido ser mais uma igual a todo mundo, porque eu queria me descobrir nesse processo, porque autoconhecimento e essa descoberta de si mesmo também ajuda muito na criatividade. Então eu acessava sites que eram gringos, né, tipo, e eu via pessoas de fora, outros países que tinham cabelo colorido. E eu comecei, meu Deus, eu comecei a pesquisar como é que eles faziam. E eu comecei a pintar meu cabelo aqui. E aquilo fazia um burburinho, porque, nossa, que diferente! Aí às vezes uma ou outra pessoa já sabia de onde que eu tinha pego e falava, nossa, que coragem! E daí eu ficava, mas é só um cabelo. Mas eu só tô fazendo, sabe? Quando você vai tipo, eu copiei, né? Mas eu adaptei pra mim o que fazia sentido, pra ver se eu gostava, porque foi um teste. E eu nunca mais parei de pintar o cabelo colorido. E às vezes até hoje as pessoas falam, nossa, coragem. E eu fico, gente, é só um cabelo. Tipo, isso pode ser sempre mudado, né? E também tem aquela coisa de você tirar essa regra geral de sociedade e descobrir o que é importante pra você. E isso ajuda no processo criativo. Falando nessa coisa da cópia, tem um livro chamado Roube como Artista, do Austin Kleon. E ele fala o que ele quer dizer com roube como um artista. É quando você se inspira em alguém, você copia o trabalho, mas você coloca o que tem de você naquilo. Então não é plágio. É quando você vai lá e copia aquilo e fala, putz, essa ideia faz sentido pra mim. Mas esse ponto aqui eu melhoraria em tal coisa, eu colocaria tal coisa aqui. E daí você adicionou a tua essência. E conforme você vai fazendo isso, você vai entendendo o teu processo criativo, o teu processo de criar, como a sua mente funciona e como que você coloca a sua essência nas coisas. E daí, como a sua essência age dentro da criatividade. Então, por exemplo, isso faz sentido, isso não. Aí de repente você fala, não, mas antes não fazia sentido, só que se eu for olhar por esse ângulo aqui, faz sentido sim. Então você vai começando a construir o teu processo, que é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas, tipo, como que eu entendo um processo criativo? E nessa construção você sabe quando você tem um bloqueio. Porque aí chega um momento que você fala, travei. E agora? Eu tinha tudo isso aqui, mas não tá saindo nada de mim. Por quê? Se eu já construí tudo isso, se eu já pensei tudo isso. E às vezes você vai lá e chega num bloqueio criativo. E agora? A essência tá dentro de mim, eu coloco a minha essência nas minhas coisas e nas coisas que eu estou tirando de dentro de mim e criando. Mas como que eu enfrento esse bloqueio se eu já copiei alguma coisa de alguém e eu não tô entendendo agora como que eu sigo em frente ali num momento de criação? E aí, Dan, o que você acha?
É engraçado porque esse negócio de bloqueio criativo a gente escuta muito, a gente vê filmes assim também, né? Tipo, o escritor, tô há 3 meses sem conseguir escrever uma página. Tem várias histórias, inclusive, que são assim, né? Mas você vê o pessoal que trabalha em agências de publicidade, em marketing, design, artistas em geral também. Mas se a gente colocar isso como um padrão de preciso resolver um problema e eu não tenho ideia de como resolver esse problema, é um bloqueio criativo também. Por quê? Temos um problema, uma coisa a ser feita, criada, né, solucionada, e aí a gente não tem a solução ainda, a gente não conseguiu conectar os pontos para conseguir criar essa solução. E como que a gente faz? O que a gente faz para melhorar ou para a gente encontrar a solução? Tem uma série de exercícios criativos que você pode fazer, né? E por quê? Como a gente falou, a criatividade, né? Como a gente falou no começo, a criatividade é o quê? É essa coisa de conexão, de exercitar também, precisa exercitar porque isso começa a se tornar mais rápido, né? Inclusive eu não trouxe aqui, mas eu tenho um negocinho pequenininho assim de 50 exercícios para a criatividade, para exercitar a criatividade. E aí, às vezes quando eu tô meio balhado assim, eu não consigo criar nada e tal, aí eu falo, cara, eu vou pegar e eu vou fazer um exercício desse. Aí tinha lá, escreva 50 palavras que comecem com a sílaba BE. Aí eu, putz, como é que eu vou fazer? Aí tá, BE, beata, aí você vai, a sua cabeça começa a funcionar de um jeito diferente, começa a funcionar mais rápido. Então tem vários exercícios que você pode fazer. Então se você precisar no Google assim, exercícios para estimular a criatividade, ou exercícios bloqueio criativo, ele vai mostrar um monte de exercícios para você. E uma outra coisa que eu sugiro também é você compartilhar. Por quê? Às vezes você está com um bloqueio criativo, só que tem uma outra pessoa com uma outra visão que faz outra coisa totalmente diferente de você e ele pode te ajudar nesse ponto. Aí a gente entra até na questão de inovação, né? Inovação aberta nas empresas, por exemplo, a gente acaba juntando vários departamentos diferentes. A gente junta o departamento comercial com o departamento de marketing, com o pessoal da limpeza, com o pessoal de RH e por aí vai. Então a gente consegue juntar vários pontos de vista sobre um problema, né? Então a gente tem um problema aqui, e aí a Rachel está vendo desse lado, eu não estou vendo esse lado do problema, eu estou vendo daqui, outra pessoa está vendo daqui e por aí vai. E aí quando a gente consegue ter essas visões diversas, a gente consegue ter soluções também para o mesmo problema. Então a gente junta a gente conecta, né, esses pontos de vista e cria novas soluções. Então é muito legal a gente compartilhar, inclusive quando a gente está com um bloqueio criativo, a gente compartilhar esse bloqueio e pedir ajuda realmente. O que você acha disso aqui? Eu preciso resolver esse problema. Eu não sei, vou dar um exemplo assim, eu não sei como pagar esse boleto. Chegou os boletos aqui em casa, meu Deus, como que eu pago esse boleto? Aí você chega pro vizinho, né, daí o vizinho fala, cara, vende brigadeiro, tá em alta aqui, brigadeiro de leite ninho. Faz lá, brigadeiro, né? Aí você pensa, mas como que eu vou fazer? Aí fala com a mãe, aí a mãe fala, mas tem um jeito muito mais fácil de fazer brigadeiro de leite ninho. E vai indo, né? Então a gente consegue ser criativo também no coletivo, né? Na colaboração. Então isso cara, até vou trazer mais uma coisa. Tem um termo chamado crowdsourcing, né? O crowdsourcing nada mais é do que a inteligência por meio da multidão, de diversas pessoas, né? Então vocês devem conhecer a Wikipédia, né? O Wikipedia, cada um fala, né, do jeito aqui, mas a gringolanda que é Wikipedia. Então na Wikipedia a gente tem o crowdsourcing, conhecimento por multidão. Cada pessoa vai lá e consegue criar o seu verbete, consegue criar a sua página, ser um editor e colocar a sua paginazinha lá sobre qualquer assunto, né? E aí várias pessoas vão criando e co-criando juntos, o que é muito legal, e acaba se tornando um negócio muito grande, muito legal, super rico, né? Então, quando a gente coloca outras pessoas nesse processo criativo, quando a gente está com um bloqueio criativo, a gente acaba, inclusive, tendo mais riqueza do que a gente teria se a gente fizesse sozinho, né? Então, acho que esse é um pontinho só que eu queria trazer. Não, e eu acho que tem uma coisa também que é super legal, que por exemplo, às vezes você tá com um bloqueio criativo, ou você tá com um sentimento de frustração, ou você não está
emocionalmente bem, ou você está passando por outros problemas de vida e daí você só precisa ser acolhido. Quando você tem uma comunidade, onde você tem um lugar seguro que você pode compartilhar isso, às vezes você pega e fala assim, nossa, tô com um problema no meu trabalho onde acontece isso, eu me sinto dessa forma, e daí de repente outra pessoa pega e fala assim, nossa, eu já passei por isso e eu também me senti desse jeito, né? E às vezes o que você precisa não é a solução do teu problema, você precisa que a outra pessoa olhe pra você e fale, eu já passei por isso, então faz tal coisa, vai descansar, né? Deixa de lado isso um pouco, como a gente já falou antes, deixa o problema de lado, vai fazer uma coisa nova e daí quando você voltar lá você vai estar com a solução, né? Então vai conhecer um lugar novo, ou olha, vai tomar um banho, toma um chazinho, ou tira uns dias de folga, ou vamos, né, fazer um café terapia, vamos sair para tomar um café, onde você sai para conversar com alguém, não exatamente sobre o problema, mas sobre outras coisas, e aquilo já tira um peso que tá ali em você te bloqueando, e daí você consegue voltar a focar no trabalho. Então essa comunidade é uma coisa muito importante de se ter e é muito valioso para a criatividade, para pessoas criativas, para tirar esse bloqueio. E dessas comunidades também tem uma coisa muito importante. Nessas comunidades, geralmente em momentos assim, você se conecta com outra pessoa que ela tem uma ideia, você tem a solução e ali sai um negócio novo. E aí a gente se pergunta, dá para ganhar dinheiro com criatividade? O que você acha, Dan? Acho que dá para ganhar muito dinheiro. Mas até antes de entrar nesse ponto, eu queria até voltar um pouquinho mais na comunidade, assim. Porque, falando de ganhar dinheiro até, tem 2 pontos legais assim sobre comunidade. Primeiro, é que existem comunidades de prática, né? O que são essas comunidades de prática? São comunidades que elas se identificam com um tema específico, com um assunto específico, alguma prática específica, né? E essas pessoas, elas fazem o que a Rachel falou, né? Elas fazem esse acolhimento, essa mentoria mútua quando é necessário. Inclusive, eu super indico as pessoas seguirem, né, o Alex Bretas. Tá? A gente também vai colocar na descrição do vídeo aqui. Se você está ouvindo nos podcasts, depois pesquisa Alex Bretas. Tá? Ele é especialista em aprendizagem, entende muito sobre comunidades de prática. Eu participo inclusive da MOL, que é uma comunidade de prática para pessoas aprenderem, né? Criarem, enfim, aprenderem em geral, aprenderem mesmo. Cada uma das pessoas tem o seu doutorado informal, né? A gente tem, cada pessoa tem a sua direção de aprendizado. Então é muito legal porque a gente realmente se sente acolhido, né? A gente traz alguns pontos lá de vez em quando e é muito bacana porque são pessoas muito diferentes. Tem pessoas que são dentistas, pessoas com 77 anos e pessoas com 18. São pessoas com vivências completamente distintas e você não se sente sozinho. Isso é muito importante. Isso é muito legal, né? A segunda coisa relacionada à comunidade, que também está conectado com como ganhar dinheiro com isso, tem um case que eu acho muito legal, que é o case da Laboriosa 89. Não sei se você já ouviu falar, mas a Laboriosa 89 foi uma experiência econômica e social feita pelo Oswaldo Oliveira, infelizmente faleceu alguns anos atrás. Foi o Oswaldo, um economista, ele pegou, né, um investimento, investiu para pagar uma casa na Vila Madalena, em São Paulo, e aí ele investiu na rua Laboriosa número 89, por isso que o nome do lugar chamava Laboriosa 89. E aí ele pegou, reuniu várias pessoas, colocou uma chave na porta e várias outras chaves, cópias da chave, e chamou esse pessoal e falou assim, gente, aqui a gente vai ter, né, um espaço, esse espaço é livre, é aberto, não tem um chefe, não tem um dono, não tem um pai, um centro. Aqui vocês podem usar para o que vocês quiserem, quando vocês quiserem, e tá aí, livre, né? Só tem uma agenda aqui que vocês respeitem a agenda dos lugares, e beleza. E ele criou esse espaço, e se eu não me engano ficaram 2 ou 3 anos, eu visitei algumas vezes lá, e de lá, desse único lugar, dessa conexão de pessoas e de ideias, surgiram muitas outras ideias. Então, gente que trabalha com blockchain, com tecnologias extremamente inovadoras no Brasil, saíram de lá, pessoas que criaram modelos de negócio completamente diferentes,
saíram de lá, como o pessoal da cuidadoria, também outro pessoal bem legal, assim, super inovadores, que trabalham com a questão de organizações horizontais e criação colaborativa. Então, quando a gente fala de criatividade, eles fazem realmente criatividade colaborativa. Então, é muito legal porque se a gente cria um ambiente propício para isso, né, para ser criativo, para mais pessoas se conectarem. E olha que interessante, a gente falou de conexão de ideias, mas quando a gente conecta pessoas, surgem muitas coisas, né? Então, eu juntando com a Rachel aqui, pode surgir 500 mil coisas aqui. Pode sair um livro, um boneco, não sei o que, blá, 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 né? Se a gente pega aqui o Flash, por exemplo, que está aqui atrás aqui das câmeras, você não está vendo, mas ele está ali, né? Se a gente conectar com ele, também vai acontecer um monte de coisa. Então, quando a gente conecta pessoas, e as pessoas conectam as ideias, conectam saberes, conectam emoções, né? Sentimentos, acaba surgindo muita coisa legal. E como que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Empreendendo, se tornando um profissional liberal, trabalhando onde você está trabalhando normalmente, só que sendo mais criativo, né? Conectando outras ideias para resolver problemas de maneiras diferentes. Inclusive, eu estou falando demais, mas só vou trazer mais um ponto aqui, que é tem um livro que se chama A Economia dos Desajustados. Tá? Eu não me lembro o nome exatamente da autora, na verdade são duas autoras pesquisadoras, e eles falam sobre a criatividade vindo dos lugares mais... não é improvável, porque a gente sabe que eles são, né, que a galera é bem criativa. Mas, por exemplo, a criatividade que vem do tráfico de drogas mesmo. Criatividade que vem dos piratas somali, ou de vendedores de leite de camela, né? Ou de gangsters italianos, enfim, tem uma infinidade. Esse livro é muito interessante. Eu indico bastante assim, para quem quer pensar bem fora da caixa, como que eu posso ser criativo num contexto completamente diferente que da arte, por exemplo, da comunicação, né? Como é que eu posso empreender de forma diferente, como é que eu posso dar aulas de forma diferente. Então, eu super indico esse livro. Tem um outro livro também, só que esse não tem em português, se chama Business for Punks. É do pessoal esqueci o nome da cervejaria, mas é uma cervejaria gringa que eles começaram a criar de um jeito bem diferente na garagem deles, né? E eles foram extremamente criativos para desenvolver. Na verdade, eles foram os caras que fizeram com que a cerveja se tornasse mais popular, essa cerveja artesanal. Se tornasse popular no mundo inteiro, né? Então eu super indico também Business for Punks, o nome desse livro. Brew Dog. Isso, obrigado. A Brew Dog, essa cervejaria. Se você é da cerveja aí, se você não tem 18 anos, ainda esquece que eu falei. Não, isso são alternativas informais para o mundo em crise. Esse ainda é o subtítulo do livro A Economia dos Desajustados, é Alexa Clay e Kira Maia, o nome das autoras. E eu acho que assim, uma coisa que a gente pode ver, quantos negócios foram criados com essa pandemia, né? O que veio acontecendo, quantas coisas, assim, precisou mudar tudo, precisou se adaptar. A gente fica focado nos que fecharam, né? Mas não, a gente tem que pensar nos que abriram, em como facilitou várias coisas. Até o exemplo, delivery, o quanto facilitou isso na nossa vida, o quanto, né, precisamos ter outros cuidados sanitários, né? Uma crise sanitária, crise econômica, e assim, eu acho que tem uma coisa muito importante também. Na criatividade, quando você expande demais, você pode se perder. A criatividade funciona melhor quando ela tem uma limitação. Porque daí você fala assim, ó, o que eu posso fazer, qual é o melhor que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho, né? E aí a criatividade surge e ela age e você vai de encontro com ela, né? E dá o plim. Porque você tá numa situação, às vezes, de crise, você tem uma limitação, você tem a ideia e você faz ela acontecer, né? Então, acho que essa coisa do encontro também com a criatividade é muito boa pela limitação. Isso aí da limitação, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza em vários contextos, que é o brainstorming, ou tempestade de ideias, né? E aí tem muita gente que faz, assim, tempestade de ideias, a gente fica jogando ideia aqui. Vamos puxar pro curitibano, toró de ideias. Toró de ideias.
Mas imagine que né, a gente tem a tempestade de ideias lá, todo mundo joga as ideias no ar e tal, mas tem uma limitação. Né? Porque senão, como a Rachel falou, né? Mas de forma prática, até para você que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, como que funciona esse negócio de toró de ideias ou tempestade de ideias. Basicamente é assim, você tem um problema? Tem um problema. Preciso resolver. O que você vai fazer? A ideia do brainstorming ou da tempestade de ideias é que você coloque todas as ideias que vêm na sua cabeça sem nenhuma censura, sem nenhum julgamento. Então, se a gente tem um problema, por exemplo, eu preciso levar uma coisa daqui para lá, né? E essa coisa é toda desconcertada, é toda molenga. Como que eu vou levar isso? Aí, a primeira ideia que vier na minha cabeça, eu vou falar, eu vou colocar uma pá embaixo e vou levando ela. E eu escrevo, né? Não, eu vou pedir pro macaco vir aqui e segurar aqui de um lado e eu vou pegar outro. Veio na minha cabeça, não tem nada a ver, mas é tempestade de ideias. Eu vou escrever lá. Tudo que vier na nossa cabeça, a gente escreve sem nenhum tipo de censura. Só que depois, isso tem um limite. É o limite do tempo. Então a gente pode colocar o limite do tempo. Eu tenho 5 minutos. Em 5 minutos, todas as ideias que vierem aqui, eu vou escrever. Escreveu tudo. Chega um momento que você vai reunir aquelas ideias e vai falar, deixa eu ver qual que é a melhor aqui. Essa aqui é parecida com essa, aqui é parecida com essa aqui eu posso juntar com essa, assim, esse assado. Aí você reúne, conecta as ideias e surge algo novo. E você consegue criar algo muito bacana para aquela solução, ou melhor, para aquele problema que você tinha, você cria uma solução talvez inusitada. Né? Então é uma forma bem bacana de você fazer exercícios de criatividade para coisas que são pontuais assim, do seu dia a dia. Né? Acho que essa é uma ferramenta bem legal. Não, isso é bom porque daí, se você faz essa tempestade, toró, brainstorming de ideias e você começa a documentar isso, você consegue entender como funciona a sua cabeça no processo criativo, como a gente falou antes. Porque às vezes eu penso de um jeito, o Dan pensa de outro, o Flash atrás das câmeras pensa de um terceiro jeito. Se nós estamos isolados, eu tenho um processo, o Dan tem outro, o Flash tem outro. Se estamos juntos, a gente cria um processo novo. Mas quando você documenta esse processo, vai ficando mais fácil. Isso te ajuda em tempos de bloqueio criativo, isso te ajuda quando você precisa resolver um problema inusitado. E isso te ajuda quando você quer só brincar com alguma coisa, porque daí você vai lá e usa isso para fazer um hobby novo ou para experimentar uma coisa nova, para ver no que dá, sabe? Então eu acho que é uma ferramenta também que ajuda no processo. Documentar como você faz isso, você começa a entender como que o seu cérebro cria, que inclusive existe um livro sobre isso e tem um documentário chamado Como o Cérebro Cria, que ajuda muito a se entender. Então, por exemplo, eu tô criando, às vezes eu criei de manhã, não é tão legal quanto eu criar de tarde, ou às vezes, eu crio melhor de noite, crio quando eu tô ouvindo música, ou preciso estar no silêncio, porque daí você tá documentando se as ideias que você tá tendo, elas têm mais qualidade nelas, dependendo do ambiente que você tá. Então, além da importância de você tirar isso de você sem censura, é você documentar como que você faz isso depois, né? Eu acho que isso também é um processo importante. Como que você acha valioso essa documentação? Como que você se entendeu, assim, no teu processo criativo? Eu acho bem importante, nunca fiz. Maravilhoso, eu tive que fazer. Mas super indico, minha filha já fez. Tipo Silvio Santos. Nunca vi esse filme, mas minha filha viu e disse que é bom. Não, mas eu acho que é bem importante mesmo. Eu nunca fiz de forma... essa documentação, né? Eu tenho particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de criar rotinas, né? Esse tipo de coisa. A minha forma de funcionar, e isso que é interessante, né? Cada pessoa funciona de um jeito diferente, os seus processos são diferentes. O meu processo é caótico, o meu processo ele é imprevisível, o meu processo ele é muito maluco. Porém, tem algumas coisas que elas estão sempre presentes. Ou seja, tem um processo. Tem um processo. E esse processo se trata de características, né? Então, uma característica que eu preciso para criar, por exemplo, primeiro, antes de tudo, é vontade. Eu preciso ter vontade de fazer aquilo. Senão não vem ideia nenhuma. Né? Eu preciso ter algum tipo de motivo, né? Uma motivação
para fazer aquilo. Senão, também não vem. Eu tenho uma série de características que, no meu caso, eu preciso ter, né, para que esse meu processo criativo ele aconteça. Porém, eu nunca documentei. Eu só sei de forma empírica, por eu ter feito várias vezes, né, por ter solucionado problemas em casa, às vezes, né, caiu um negócio, uma luz, caiu uma coisa de luz aqui de dentro de casa. O que eu vou fazer? Eu tenho motivação, vontade não tenho muito, mas eu preciso fazer isso, né? Preciso arrumar a lâmpada ali. Tá, o que eu vou fazer? Eu posso furar com a furadeira, colocar a bucha ali e tal, ou eu posso criar de uma forma diferente. Aí eu lembro das coisas, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, uma fita dupla face forte para colocar no negócio, né? É lógico que não deu certo, caiu, né? É tentativa e erro. Meu processo criativo caótico não funcionou, na verdade, ele funcionou, porém, na tentativa, eu tive uma falha, tive um erro. Aí, perdi com isso, porém, eu ganhei experiência. Então, essa coisa do processo é muito particular de cada um, assim como o nosso corpo é muito particular, assim como o nosso metabolismo é muito particular e a nossa mente. Então, cada um precisa entender de uma forma muito, muito... Eu acho que tem uma coisa que é importante que você falou ali antes, que é das pessoas acolherem a gente, né? Mas outra coisa da gente se acolher, né? Da gente se acolher no erro, da gente se acolher na forma como a gente funciona, da gente se acolher na forma como a gente cria ou como a gente não cria, né? Então é extremamente importante se autoconhecer, né? Como a Rachel falou, e se acolher como você é, né? Não trazer esse sentimento de culpa. Putz, mas eu não sou tão criativo como aquela pessoa tem o dom, né? Aquela pessoa nasceu assim. Não nasceu. Então, como que a gente pode se acolher? Como que a gente pode ser amorzinho consigo mesmo? Esse é o ponto também, quando eu falo, teste em qual horário é o melhor para você criar. Também, porque daí você tá entendendo como você funciona e daí a partir disso você pode criar uma rotina criativa ou não, né? O Dan falou que não gosta muito de rotinas, eu também não sou fã de rotinas, mas de certa forma isso é uma rotina. Por quê? Vou explicar. Então já não gosto mais. Vou explicar. Por exemplo, eu não gosto de fazer tudo na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo não sei o que. Não gosto, eu me sinto presa de certa forma. Eu gosto da liberdade de poder trocar. E então eu crio uma rotina criativa para isso, que eu tenho um espaço de tempo para fazer tal coisa, um espaço de tempo para fazer outra coisa, e se eu precisar eu inverto as duas coisas, porque eu me acolho, porque eu não tô muito bem, e daí eu tenho essa flexibilidade para me acolher, me sentir, não tô muito bem emocionalmente, ou tô precisando descansar um pouquinho mais antes de fazer alguma coisa, e querendo ou não, isso é uma rotina, ela só fica mais organizada, ela só não é tão fechada assim, né? Tipo, de fazer isso desse jeito, assim, esse aqui em sequência, depois esse, depois esse. Porque senão aquilo, se você é uma pessoa que não gosta de rotina, você vai sofrer com isso vai ser péssimo. Agora, se você entende essa flexibilidade, você faz isso pra você pelo menos manter, assim, uma linha de raciocínio, se eu fizer isso eu vou ficar bem, se eu não fizer eu não vou ficar, se eu fizer isso eu vou ficar muito ansioso, se eu não fizer eu vou ficar muito ansioso, mais ansioso ainda. Então também tem aquele ponto de você se entender, se conhecer, se acolher e manter ali uma coisa. Você precisa da organização ou não, você produz na organização ou produz no caos, né? E seguir isso, porque isso também faz você ser uma pessoa criativa ou não. É muito importante que você se entenda. A criatividade, ela, inclusive em 2016, ela foi no Fórum Econômico Mundial, eles acabaram tornando a criatividade uma das habilidades essenciais do futuro, né? Ela sempre foi uma habilidade essencial na história da humanidade, né? Eles só colocaram de bonito lá que ia ser do futuro, né? Mas hoje as empresas, inclusive, quando elas vão contratar alguém, elas realmente dão uma olhada na pessoa para ver se ela cria soluções inovadoras. Quando digo inovadoras, criativas, né? Se a pessoa realmente ela consegue entender como é que funciona esse processo criativo dela, se ela consegue pensar fora da caixinha,
né? Não necessariamente você ser um Steve Jobs da vida e criar coisas extremamente inovadoras, mas se a pessoa tem essa habilidade, ela já sai lá na frente, né? Então é extremamente importante que a gente exercite a criatividade, que a gente aperfeiçoe a criatividade, que a gente busque cada vez mais isso, porque é inerente do ser humano. Então, se todo mundo consegue criar, todo mundo mesmo consegue criar, seja o que for, né, a gente precisa aperfeiçoar, melhorar isso e expandir para outras pessoas, ajudar outras pessoas a serem mais criativos. É o que a gente está fazendo hoje aqui, né? A gente quer ajudar você a ser mais criativo, quer que você pense de forma diferente também, pense nesse seu processo criativo, se acolha, enfim. Então, inclusive, se você está vendo aqui, está ouvindo o podcast, está vendo no YouTube, já compartilha esse vídeo aqui, já compartilha o link do podcast com quem está, com seus amigos, aquela pessoa que está meio travada, que você sabe que está meio difícil, né, de sair da frente, assim, ou que já falou alguma vez para você que, não, mas esse aqui tem um dom, esse aqui é criativo porque já nasceu assim, né? Compartilha com essas pessoas aí que vai ser sucesso. Você vai ver essas pessoas aí até mudando um pouquinho a forma como elas vivem a vida no dia a dia, né? Eu acho que é extremamente importante. Rachel, para a gente terminar, quais são as suas últimas considerações? Olha, das pessoas que às vezes vêm conversar comigo com essa coisa da criatividade, que elas não sabem como começar, como agir, geralmente elas têm uma limitação que é elas precisam da permissão, como a gente falou antes. Então eu acho que, antes de tudo, você não nasceu uma pessoa criativa, você quer se tornar uma pessoa criativa, se permita. Você tem essa permissão. A gente está dando o aval para você, ó. A permissão foi entregue, falou, já entendeu? Agora você é uma pessoa permitida a ser criativa, entendeu? E vai e experimenta fazer. E assim, encontre pessoas confiáveis que você vai lá, você fala sobre isso, você expõe as suas ideias e que essas pessoas não sejam as primeiras a julgarem você e sim te acolherem. Tá? Então, se permita, tenha um ambiente acolhedor, vai ler sobre o assunto, pode começar lendo sobre todos esses livros que a gente vai colocar aqui na descrição do livro, consumir esses materiais, a gente vai criar mais podcasts falando sobre o assunto, então você pode acompanhar a gente para entender melhor e com isso você começa a exercitar a sua criatividade. E assim, ó, começa do pequeno, não precisa ser um negócio enorme, começa do pequeno. Vai dar certo. Vai. Tá bom? Vai dar. Eu acho que para terminar, assim, para concluir, eu quero dizer, seja rebelde, tá? Rebelde. O que é rebeldia, né? No dicionário ele diz que o rebelde é aquele que vai contra a corrente pensante ou contra a corrente vigente. Isso é um rebelde, né? E muitas vezes a gente precisa ser rebelde para criar algo novo, para a gente sair da mesmice, para a gente sair do marasmo, do que já existe, né? Então, seja rebelde, crie coisas que são completamente aleatórias, né? Pegue, sei lá, no seu contexto aí, pegue coisas que são completamente diferentes e junte, né? Crie algo que muitas vezes a gente chama de subversivo, né? Porque está contra essa corrente principal, mas crie coisas assim, porque são coisas desse tipo que acabam se tornando extremamente inovadoras, são muito gratificantes quando a gente consegue fazer algo assim e ver que as pessoas entenderam aquilo que você criou, que você fez, que você pensou e que as pessoas também começam a utilizar. Então, eu digo isso, seja rebelde nesse sentido, tá? Nesse sentido de ser contra a corrente pensante. Crie fora do quadrado, do triângulo, de qualquer formato que você queira, tá? Então, seja rebelde e seja feliz, né? Aí eu só faço coro com a Rachel. Se permita, se acolha, se ame e crie a vontade, se exercite, enfim. Acho que é isso que a gente tinha para dizer. Obrigado pelo teu ouvido, pela sua visão, pelo seu tempo, né? E na próxima a gente se vê. Falou, fechou? galera. Até mais. Até.